Convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o seu último capítulo, o capítulo 4. O livro do profeta Malaquias faz divisa com Mateus, já no Novo Testamento. A leitura será do verso 1 até o último versículo do capítulo. São apenas 6 versos que diz assim. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Guarde isso. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação ou cura, redenção plena nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, ou o povo de Deus, a saber, estatutos e juízos. Eu diria, irmãos, estatutos e juízos perpétuos que não sofrem sombra ou variação de mudança em decorrência de cultura ou de contingência social. Quinto, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia, com letra maiúscula, dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É um texto desafiador, nós não vamos falar de todo ele, não é uma exposição do texto. Na verdade, o que eu quero destacar aí é o verso 2, especialmente essa expressão, nascerá o sol da justiça. É sempre bom sabermos onde estamos. É sempre bom termos uma previsibilidade de início, desenvolvimento e encerramento. Nós temos o nosso culto solene, ele começa exatamente às 18h30, nesse relógio que está atrasado, 2 minutos. Mas ele começa às 18h30 e nós temos uma previsibilidade de encerramento às 20, ou um pouco antes das 20, quem sabe 10 minutos antes. Daí você já consegue ter um planejamento. Você sabe que agora está quase chegando na metade do culto. É sempre importante sabermos onde estamos. E quem não tem essa noção é tido como louco, como insensato. Historicamente falando, nós estamos entre 2 grandes eventos. A primeira e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira vinda do Senhor já ocorreu, conforme relatado na Bíblia. O Senhor Jesus veio na Palestina do século I. E a segunda vinda é iminente. Ela pode acontecer a qualquer momento. Para nós, já são mais de 2000 anos. Talvez a segunda vinda, para muitos, seja sobremodo demorada, mas é importante destacar que para Deus 1000 anos é como um dia, ou um dia é como 1000 anos. Portanto, para Deus, a vinda do Senhor é num abrir e fechar de olhos. Esse mês de dezembro, a nossa igreja celebra o advento de Jesus, o nascimento, fatos que ocorreram na primeira vinda. O sol da justiça, como diz o profeta Malaquias, antes de ocorrer, mas agora já ocorreu, o sol da justiça já nasceu. Mas esse sol da justiça ascendeu aos céus. Estamos aguardando a segunda vinda do sol da justiça. Deus diz que nos nascerá o sol da justiça trazendo salvação no seu voo, nas suas asas. E quando o sol nasce no horizonte, você que às vezes perde o sono e
acaba vendo o dia nascendo, o sol nascendo, principalmente em locais mais abertos, você percebe que há uma pequena centelha lá no horizonte, de repente aquilo vai crescendo, tomando conta do céu, o céu fica azul ou tomado de nuvens. Se não tem nuvens, melhor ainda que há um facho de luz. E isso traz uma certa coloração ao horizonte. Brasília, na minha opinião, tem um dos horizontes mais bonitos do Brasil, especialmente no período da seca. Pôr do sol, nascer do sol é sempre um espetáculo. Nós vemos o sol entre poeira. Quando Jesus voltar, não existirá mais pôr do sol ou nascer do sol. Na Nova Jerusalém, Jesus será o seu sol pelos séculos dos séculos. Ou seja, na Nova Jerusalém não haverá noite. Sempre será dia. Hoje o coral Canto Livre vai nos apresentar uma cantata sobre o tema Um Natal Inesquecível. Eu quero falar essa noite brevemente por que o Natal é inesquecível. Não apenas esse, mas o Natal do Senhor Jesus é inesquecível. Algumas razões breves. A primeira é que o Natal bíblico é sem medo. Veja que nesse texto nós temos aqueles que vão ser tomados de pavor e de medo, e não é sem razão, porque Deus vai julgar toda a maldade de tal maneira que a maldade vai se tornar pó e cinza, que serão pisados pelos justos. Hoje nós somos praticamente assolados pela violência, assolados pela perversidade, pela maldade. Precisamos fazer seguro dos carros, ficar atentos ao entrar, ao sair. E eu não sei se você já sofreu algum tipo de violência urbana, mas você se vê ali totalmente vulnerável, praticamente espisoteado pela violência. Veja que na consumação dos tempos isso vai se reverter. O verso 1 diz que os ímpios serão como cinza, e essas cinzas serão pisadas pelos justos. O Natal bíblico é sem medo. Os perversos prosperam em suas maldades, porém, muito embora sejam famosos, ricos, prósperos e poderosos, Deus os está reservando para aquele dia com letra maiúscula. Para os ímpios, o dia do Senhor será de desespero e de desolação, de pavor, de medo, de horror. Será o derramamento da justiça divina sobre eles e misericórdia. Veja que a última palavra do cânon do Antigo Testamento é maldição. É maldição, é a última palavra. E no Novo Testamento, já no início, nós temos o anúncio do nascimento daquilo que vai dissipar essa maldição. O grande dia da prestação de contas de todas as suas obras e palavras, ações e omissões dos ímpios. Aquele dia será terrível. Aquele dia explicitará a diferença daqueles que amam a Deus e daqueles que o desprezam, o desobedecem. Os visitados pelo anjo do Senhor, como no relato de Lucas, capítulo 2, o doutor Lucas, os visitados pelo anjo do Senhor no anúncio do advento de Cristo, tiveram uma exortação em comum: não temais. Ou seja, não é o juízo, é salvação. Onde nós estamos? Nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ainda há tempo de salvação. Ainda há, para aqueles que estão vivos. Nós temos orado muito por essa programação de Natal. Nosso desejo é que tenhamos, de fato, esse transtorno que até eu, como pastor, não consegui estacionamento aqui dentro hoje. Fiquei muito feliz. Embora por um momento fiquei um pouco desesperado onde é que eu ia achar uma vaga, mas achei. Mas nós temos orado para que essas cantatas tenham repercussão nos corações daqueles que passam um ano afastados de Deus. Daqueles que passam um ano cuidando das suas coisas, dos seus lidares, dos seus afazeres. E de repente no final do ano, quando vêm ali as luzes de Natal, pensam no ano, pensam em Jesus. E nós temos orado por você.
Nós temos orado para que esse sol da justiça nasça no seu coração essa noite. Nós não temos mais tempo a perder. Tempo hoje é algo muito precioso. Não podemos perder tempo. Crente não perde tempo. Nós sempre estamos aproveitando da melhor maneira possível o nosso tempo diante do Senhor. Então veja que o Natal verdadeiro é sem medo. Foi assim com os pastores no campo que estavam à mercê das imprevisibilidades da noite e dos predadores, ou seja, da sua própria profissão. Aqueles homens ficaram tomados de medo diante da milícia celestial e foram exortados a não ter medo. Assim também foi com uma jovem desposada de José, a Maria, uma personagem conhecida na história. Assim foi com o próprio José. Deus deixa evidente que o Natal preanuncia uma vida destituída de medos. O medo é uma das características do nosso tempo, é o tipo de sentimento que pode tornar o estado do coração, ou transtornar o estado do coração e debilitar qualquer ser humano. Nós temos diversas síndromes associadas a medo. Medo de espaços pequenos, medo de altura, medo de pessoas, medo de manifestar algum vexame, medo de passar mal em público. Tem medos dos mais bizarros possíveis. E quando somos surpreendidos por momentos e circunstâncias que nos são desfavoráveis e incertas, que evidenciam as nossas limitações e impotências, tendemos a sentir medo. É a primeira coisa que vem, medo do que pode acontecer. O Natal bíblico tem essa função de acalmar os corações atemorizados diante dos momentos críticos. E essa expressão bíblica, não temas, é recorrente em toda a Escritura, em toda a Bíblia. Deus sabe da nossa dificuldade de receber com fé e confiança a sua palavra. Por isso, não tenham medo. O Natal é um tempo em que o medo é dissipado. Outra razão do Natal ser inesquecível é que o Natal bíblico pressupõe alegria. Verso 2, parte B, especialmente aqui do texto que lemos. Trazendo salvação em suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Os anjos disseram também àqueles pastores: trago-vos uma notícia muito feliz. Na verdade, o evangelho significa uma boa notícia, uma notícia que vai mudar não apenas o seu dia, mas vai mudar a sua vida. Para onde você está caminhando? E meus irmãos, eu como pastor da igreja, eu sei que quando as pessoas me procuram, nem sempre é para trazer uma boa notícia. Acho engraçado que a maioria entra no meu gabinete e diz assim: puxa, pastor, eu acho que poucas são as boas notícias, mas eu lamento, tenho péssimas notícias. E aí eu passo a ouvir o relato. Mas há algumas boas notícias ao longo da caminhada. Como é bom você receber uma boa notícia, especialmente de uma situação que era irreversível, imutável, para pior, e de repente aquilo foi revertido. Isso muda o seu estado de espírito, o seu ânimo. E a notícia feliz é o Evangelho. É a solução para o maior drama da humanidade. O nosso maior problema não são as viroses, não são as pandemias, não são as doenças, nem mesmo a morte física. O nosso maior problema se chama pecado, aquilo que faz separação entre nós e Deus, que nos priva do Senhor. Nos priva do Senhor e nos priva das suas bênçãos, já nessa vida temporal. A Bíblia é claríssima em dizer que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Há uma parede de inimizade. O pecado produz destruição, doenças de toda sorte, porque antes da queda não existiam doenças. O pecado produz desequilíbrio ecológico, separação, tristeza, frustração, descontentamento,
toda a dor e sofrimentos que existem no mundo. E o seu fruto mais dolorido é a morte. E eu falo da morte eterna. É estar sujeito à ira de Deus. A Bíblia também nos diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nesse estado de maldição que fecha o livro de Malaquias. É algo terrível. Quem vai para o Hades, para o inferno, não vai ficar recebendo chicotadas de Satanás. Satanás também será punido. Vai beber o cálice da ira do Senhor. Então, onde nós estamos? Nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ainda há tempo de salvação. O Evangelho é o antídoto para toda essa desarmonia. O texto no verso B, aliás, na parte B do verso 2, fala que também haverá entre o povo de Deus uma grande alegria e a exultação. A imagem que ele utiliza é na figura de bezerros soltos no curral. É mais próximo de nós da cidade. O que eu, quando preparava esse sermão, eu lembrei de alguns cachorros que nós tivemos, porque nós não tivemos pet, nós tivemos cachorro. Tá? A diferença bem sutil. Lá em casa era cachorro, ele ficava na casinha lá fora, comia o resto do que a gente comia. Ele não comia ração especial, ele não ficava estressado, pelo contrário, ele vivia como um cachorro. Eu me lembro que quando esse cachorro conseguia fugir, especialmente quando meu pai estava chegando, eu me lembro do cachorro. E aí, eu não sei como ele conseguia. Ele furava o bloqueio todo e ele ia ao encontro do meu pai pulando assim, mesmo, uma coisa absurda. O rabo batia tanto que se batesse em um, derrubava. Tamanha felicidade. Eu não sabia também porque tanta felicidade, mas enfim. Mas percebam que é essa figura que o profeta utiliza aqui, mas é uma figura mais do interior. Dizem que quando um bezerro é solto, ele sai pulando no campo, todo alegre, de um lado para o outro, totalmente eufórico. E Malaquias se vale dessa figura para retratar a alegria do povo de Deus naquele dia. Na verdade, o povo de Deus na jornada, especialmente diante dos reveses, já clama Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu não sou daqui. A maioria daqui sabe que eu tive Covid. Compartilhei isso na sexta-feira. E uma das sequelas da Covid, pode acontecer ou não, é você perder paladar e olfato. Eu perdi o olfato, não tenho muito o que reclamar porque eu não perdi o paladar. E eu fiquei pensando, puxa, mas que doença esquisita. Que sequela esquisita. 3, 6 meses, talvez, sem os cheiros, né? Por um lado é bom que você não vai sentir odores, mas por outro você não vai sentir os melhores cheiros. E a grande questão que Deus falou no meu coração, nós não somos daqui. Os melhores cheiros não são daqui. Nós estamos de passagem. Às vezes o corpo vai dar um apagão para mostrar que nós não somos daqui. Deus nos dá um choque de realidade. Então a nossa verdadeira alegria deve ser o Senhor. Nosso verdadeiro anseio deve ser o Senhor. Está sofrendo, está difícil, está doendo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O povo de Deus na história sempre viveu com essa perspectiva, sem perder de vista a volta do Senhor. Boa nova de grande alegria para todo o povo, ou seja, todos sem distinção de nacionalidade, idade, posição social, fama, sexo, educação e assim por diante. Essa boa nova pode chegar nos lugares mais obscuros da sociedade e mudar uma vida. Pode não, ela tem feito isso. Talvez muitos que nos acompanham na internet, se não agora, em algum tempo, podem ser tocados por essa mensagem e serem mudados completamente na rota da sua história.
Essa alegria é conferida somente aos que creem. Só os que creem sabem do que eu estou falando. Natal é a celebração da alegria em Cristo pelos crentes. Natal é se deparar com a realidade inequívoca da graça de Deus. Do Deus que se fez homem, do Deus Emanuel, do Deus que conhece todas as vicissitudes e infortúnios da vida humana. Mas além de lançar fora o medo e produzir alegria, como um bom presbiteriano, não posso deixar de abordar um terceiro tópico. O Natal é inesquecível porque o Natal bíblico é cheio de esperança. Como esperar pelo sol da justiça? Do verso 4 ao 6 ele vai nos dizer como. Devemos nos lembrar da lei de Moisés, ou seja, lembrarmos-nos da aliança, do compromisso que Deus assumiu conosco e do compromisso que nós assumimos com Ele, selado no sangue de Cristo. Prefigurado na lei de Moisés no sistema sacrificial, para combater a morte, alguém tem que morrer. Para combater a morte eterna, Cristo teve de morrer. Meus irmãos, o fato é que nós precisamos constantemente revivificar a palavra de Deus em nossos corações. Ela restará depois de tudo. Por isso que nós crentes vamos à igreja todo domingo. Por isso que nós crentes, quando temos oportunidade, estamos lendo esse livro. Não é apenas uma mensagem, não é porque eu já li a Bíblia toda uma vez. O ateu lê com outra finalidade. Nós precisamos ter contato com essas palavras. Nós precisamos ser atualizados nos nossos sentimentos, sintonizados com o Senhor, no nosso raciocínio, na nossa maneira de ver a vida. E isso só vai acontecer se tivermos contato com esse livro. E não é apenas uma vez no ano. É sempre. É a maior necessidade que temos. Ela restará depois de tudo. Céus e terra passarão, porém as minhas palavras permanecerão eternamente. No que você está investindo o seu tempo, os seus esforços, os seus recursos? Em coisas efêmeras, passageiras? Ou será que você está investindo algum tempo na sua eternidade? Fundamentos na Bíblia: apropriar-se das promessas de Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, o Elias prometido, vida cristã vivida nas promessas. Promessas de Deus não são declarações imprecisas e incertas, mas promessa na Bíblia é algo certo. E todos nós precisamos de esperança. Todos nós. Nossos dias são difíceis. Como eu já mencionei, a violência urbana, a deslealdade, mesmo nos contextos mais íntimos, as crises financeiras, mesmo aqueles que têm muitos recursos, às vezes padecem. Como pastor, eu acompanho alguns casos, pessoas que ganham tão bem. Se eu falasse para você quanto essa pessoa ganhasse, você ia dizer, mas essa pessoa vive muito bem, não é possível. E a pessoa não consegue fechar um mês na cabeça dela de sobrevivência. Nossos dias são difíceis. Problemas familiares e todo tipo de perturbação que afeta diretamente o nosso coração. O cristão pode ter esperança em meio a tudo isso. E a resposta é a palavra do Senhor. Nossa esperança está no Senhor, nunca nas circunstâncias, sempre no Senhor. Por isso que o cristão tem uma visão diferente da vida. Os olhos dele estão no seu Deus. Então essa noite eu falei de um Natal inesquecível. E essas são algumas razões para o advento de Cristo ser tão marcante na vida do povo de Deus. O Natal bíblico é sem medo. O Natal bíblico pressupõe alegria. E o Natal bíblico é cheio de esperança. Deus está separando um povo para si. Deus está separando. Temos o privilégio de fazer parte deste povo que compreende a grandeza da segunda vinda do Senhor. E não se deixa levar pelo brilho, pelos apetrechos pequenos, diminutos, quase insignificantes do Natal celebrado pelos homens. Luzes,
decorações, jantares e trocas de presentes. Isso não é ruim, sim, mas isso daí está muito distante do brilho do verdadeiro Natal. Para nós, nasceu o sol da justiça, trazendo nas suas asas salvação, cura para o nosso coração, uma cura para os nossos problemas espirituais, que são a causa de todos os demais problemas. Quer saber a causa? É o seu coração pecaminoso. O texto começa falando de soberba, cheio de si. Sabe como eu sei que sou pecaminoso? Quando eu sempre sou vítima em todas as situações. Quando eu não consigo ver os meus erros. Quando eu não consigo priorizar o meu próximo. Se eu não consigo priorizar o meu próximo que eu vejo, eu vou conseguir priorizar a Deus que eu não vejo? Não mesmo. Não mesmo. Então nós precisamos do Senhor. Nós precisamos desse sol da justiça, uma cura para os nossos problemas espirituais. E nós sabemos que essa cura atingirá o seu clímax, o seu ápice no corpo glorioso. Os lugares mais iluminados do Natal ficam apagados diante do sol da justiça. O desafio para nós é crermos, para nós que cremos em Deus, é resgatar o verdadeiro propósito ou finalidade do Natal. Nós sabemos que não foi nem no dia 6 de dezembro, como era no caso do São Nicolau, e muito menos no dia 25 de dezembro, que é a data convencionada pelo comércio. Nós sabemos disso, nós não somos ingênuos. Mas nós aproveitamos que as pessoas estão pensando em Natal em dezembro e vamos lá, vamos falar do que é o verdadeiro Natal. Não importa quando aconteceu. Mas vamos falar desse Natal. Então temos que resgatar o propósito principal. É resgatar para os dias atuais a verdadeira motivação que levou o nosso Deus a irromper na história da humanidade para mudá-la, para transformá-la, dando a ela uma esperança concreta de salvação e redenção. Portanto, Natal é crer que Deus está entre nós e lutar pelas verdades desse Deus. Natal é viver os valores divinos em todos os âmbitos da nossa existência. Natal é descortinar um horizonte mais amplo do que aqueles que os olhos humanos podem ver. Então que Deus aplique essa palavra aos nossos corações.